Tô muito feliz que você tá aqui, muito feliz que a gente tá nesse encontro marcado para falar de coisas que os empresários estão querendo saber, que todo mundo quer saber, como resolver as questões com a geração Z, como resolver questões dentro das empresas. E eu tô aqui como equipe da Veri, para vocês saberem. A gente é do time dela do jornalismo para trazer as informações corretas do que a Veri pensa, de como ela pensa sobre os assuntos. E Veri, todo mundo quer saber. Sim, Como pronto. resolver as questões, os problemas dentro das empresas? O que você diria pra gente? Bom, a gente tem uma série de perguntas aí que levantamos nos últimos tempos, que são importantes e que nas redes sociais não conseguimos aprofundar determinados conhecimentos. Então, decidimos de fato gravar essa entrevista, falarmos um pouco mais, com mais profundidade, e disponibilizar para quem me segue, para quem está ali no dia a dia querendo mais informações, ferramentas, ideias, insights sobre conflitos geracionais, sobre inteligência comportamental, inteligência social, que é a minha expertise, e sobre a inteligência transformacional, que tem a ver com a liderança, né? Eu sou especialista nessas três áreas. A inteligência comportamental, que é o fato de você entender quais são os comportamentos mais efetivos, mais inteligentes, mais assertivos para os objetivos que você está buscando. Inteligência social, que é como você se relaciona em grupo, e inteligência transformacional, que é como você transforma o ambiente, o meio que você está inserido, em um ambiente que se fortalece, que cresce, ou seja, muito alinhado com aquilo que você gostaria que fosse uma cultura, né? Transformasse o ambiente na cultura que você deseja. Isso a gente chama de liderança. Então, esses são 3 pontos importantes. E a gente levantou aí algumas perguntas e vamos aí de forma bem tranquila responder todas elas. Estamos aqui para conversar nesse bate-papo super especial nessa tarde fresca e chuvosa de Curitiba, né, Chantal? Sim, a gente tá em Curitiba. Isso. Veri ama Eu Curitiba. amo Eu já Curitiba. tô querendo fugir pro calor e ela quer fugir pro frio. Exatamente, até chuva de pedra, que fazia muito tempo que eu não via, hoje eu vi aqui em Curitiba. Sim. E Vamos lá. Veri, a gente tá curioso para Certo. saber muitas coisas. Tem muitas questões que todos os dias nas redes sociais as pessoas perguntam. E nesse compilado de perguntas, a gente vai começar com uma bem importante. Certo. Como você resolve problemas nas empresas? Perfeito. Eu disse que o lugar onde mais se tem problemas é nas empresas. Eu não sei, eu estou em dúvida se é nas famílias ou se é nas empresas. O lugar fato que mais existem problemas é onde as pessoas trabalham ou funcionam socialmente, se agrupam socialmente, e óbvio que os problemas vêm das diferenças que existem entre as diversas percepções, perspectivas que as pessoas têm sobre as coisas, sobre as decisões que determinadas pessoas tomariam e outras não, sobre crenças que algumas pessoas têm e outras não, procedimentos que algumas pessoas adotariam e outras não, ou seja, 70% dos nossos conflitos e dos nossos problemas, principalmente relacionais dentro de um ambiente, tem a ver com as nossas diferenças, em por que nós somos diferentes, temos histórias e percepções diferentes. Então, uma coisa importante que muitos líderes não percebem ou ainda não sabem é que, ou talvez nunca pararam ou destinaram um tempo para observar, é que quando você trabalha como um líder, a maior função sua é resolver problemas. E um liderado, uma pessoa que deseja crescer também em uma empresa ou profissionalmente, a maior habilidade ou a mais importante de todas é resolver problemas. Quanto maior o problema, mais importante o problema que você resolve, mais valioso você se torna. Então, nesse aspecto, primeiramente, a primeira coisa para a gente resolver problemas é: eu sempre vi problema como uma oportunidade de melhoria. O problema é algo que ele tem as suas características, e para você resolvê-lo, a primeira coisa que você tem que entender é que sempre por trás de um problema, né, existe uma oportunidade. Então esse é o primeiro fato, e isso faz com que as pessoas não se desesperem quando tem um problema.
Segundo ponto importante é classificar os problemas. E poucos líderes fazem isso. Os problemas podem ser classificados em está no meu controle ou não está no meu controle. Por exemplo, os impostos não estão no seu controle. Você precisa desenvolver pensamentos ou estratégias para melhor lidar com aquilo que não está no seu controle. Agora, o atendimento ao cliente está no seu controle. Então, primeiramente, classificar o que está no seu controle e o que não está. E terceiro, quando você classifica os problemas, classificar a ordem dos problemas. É um problema de processo? É um problema comportamental? É um problema de competência? É um problema de decisão? É um problema que tem a ver com as pessoas ou com os processos? E aí, verificar, neste caso, tem a ver com a pessoa, o que falta? Competência ou comportamento? Tem a ver com o processo, o que falta? Decisão ou disciplina? Classificando os problemas, gastar mais tempo para criar uma solução do que achar um culpado para o problema. Hoje, o que eu vejo é as pessoas gastam muito tempo achando culpado com jogos de acusação. E nesses jogos de acusação, onde ninguém é dono do problema, onde ninguém tem responsabilidade pelo problema, o problema continua, permanece e afunda o barco da empresa. Então, essas são as coisas que eu faço para resolver os problemas. Eu, primeiramente, faço um bom mapeamento, categorizo esse problema, verifico se está no meu controle, o que está causando este problema, se é uma competência, uma habilidade, um processo, uma decisão, o que está faltando, o que está causando, e gasto energia em procurar uma solução e fazer com que a gente haja inteligência comportamental de acordo com a solução que é necessária. É a falta de um recurso? É a falta de um conhecimento? É a falta de uma tecnologia? É a falta de um procedimento? E entende? É diferente de reclamar. As pessoas costumam reclamar muito e agir pouco, classificar pouco e agir pouco em detrimento deles. É assim que a gente resolve problemas. Você entrou numa questão muito importante que nas redes sociais as pessoas perguntam, comentam, principalmente os líderes e os empresários, sobre a questão da cultura. E a questão de que eles reclamam muitas vezes de que não está resolvido, que sempre tem o mesmo problema igual, sempre. Ou é uma empresa que tem pessoas com um nível de escolaridade muito baixo, que precisa avançar, mas sempre tem defasagem no trabalho, ou é uma empresa que tem até um nível ótimo de escolaridade, porém a cultura ainda não está bem estabelecida. Dentro disso, o que você indicaria para esses empresários ou para essas pessoas para ajudar eles a achar um meio termo ou conseguir conciliar, fazer com que esses liderados eles entrem no eixo da empresa, que a empresa em si ela precisa ser um barco que navegue certinho. E às vezes a tripulação tá toda para um lado ou toda para o outro. Eu acho que essa é uma das reclamações, talvez, que até você mais ouve. A sua equipe sempre ouve essas coisas e por isso a gente quer saber, ver como você resolveria essa questão pra gente. Bom, a primeira coisa que todo líder precisa entender é que cultura sempre existe dentro da empresa. Não existe esse negócio de a cultura não está bem estabelecida. Ela existe. Independente do comportamento ser bom ou ruim, tudo aquilo que se repete é cultura. Os problemas que se repetem é a cultura que se repete. Então, quando nós dizemos que nós não temos uma cultura bem estabelecida, sim, você tem, e a cultura não está com os princípios estabelecidos. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho problemas porque as pessoas não costumam se atualizar, você tem uma cultura de pessoas que não costumam se atualizar. Quando você observa, por exemplo, que os maiores problemas da empresa estão com relação à decisão, você percebe que existe um padrão na tomada de decisão, e isso é a cultura.
Porque a cultura são os padrões comportamentais que se repetem e geralmente se repetem na alta liderança. Por isso que não dá para consertar a cultura lá embaixo se a alta liderança continua agindo diferente lá em cima. Porque quem estabelece, quem dá o ritmo da cultura é o alto escalão. Como o alto escalão da liderança dá o tom da cultura? Por tudo aquilo que ele nega, que ele omite ou que ele assiste, que ele permite ou que ele se omite. Por exemplo, estamos com um grupo há muito tempo sem desenvolvimento, estamos com muitos erros de processo, estamos com uma equipe resistente, mas ninguém está tomando nota de uma iniciativa para melhorar. É algo que você está permitindo. Se você está permitindo, você está criando uma cultura para isso. Então, o que o líder precisa entender é que existe uma coisa indelegável na empresa, que é a cultura. E a cultura, ela é feita de forma inconsciente. Ela é orquestrada de maneira inconsciente pelo líder. É os seus padrões inconscientes, o seu jeitão de ser que se espalha entre as pessoas do seu time. E essa é a dura verdade que a maioria dos líderes não gostaria de ouvir, não quer ouvir, que a cultura ruim que ele tem dentro da empresa dele é porque os seus traços ruins de liderança estão florescendo, prosperando em maior velocidade do que os seus traços positivos. E quando uma empresa sempre é o espelho, um grupo sempre será o espelho inconsciente do líder que governa. O líder que governa é o líder que comanda, é o líder que tem a voz da decisão, é o líder que tem o espírito da decisão, é o líder que mais se posiciona, é o líder que tem a presença de espírito que comanda. É dele que nasce toda a cultura. Por quê? Todas as pessoas sempre vão fazer coisas para serem aprovadas por esse líder e não desaprovadas. E o que faz com que ele aprove as pessoas são comportamentos que para ele são considerados corretos. Então, as pessoas sempre agem de acordo com o líder soberano, com a soberania do líder. Nunca elas vão contrariar essa soberania. E por isso que a cultura, as pessoas acabam sendo reflexo desse líder que é soberano. Então, a primeira coisa que os líderes têm que entender é que se eles querem modificar a cultura, eles têm que começar por si mesmos. Uau, perfeito. Então quer Por dizer... uma releitura da sua própria personalidade de liderança. Uau. Então quer dizer que toda a questão está no líder. Toda a questão está não no líder que tem a posição, mas no líder que tem o comando e a voz da liderança. É naquele líder que as pessoas respeitam como líder, naquele líder que as pessoas enxergam como o líder soberano daquela empresa. Pode ter 20 líderes na empresa, mas existe um deles que é o soberano, onde toda sentença, digamos assim, ela é ali definida e as pessoas sabem quem é. E elas provavelmente têm comportamentos para nunca, jamais estar em desacordo com essa soberania. Uau, perfeito. E, Veri, me diz uma coisa. Como um líder, ao tomar decisões, ao tomar posicionamentos e dizer não para um liderado, ele pode dizer não sem ele ser odiado? Como pode ser feito essa mágica, vamos dizer assim? Como dizer não sem ser odiado? Acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo em todas as minhas formações de comunicação, principalmente. O fato é que as pessoas têm muito medo, muito receio de dizer não para outras e se sentirem rejeitadas por aquele não. E é muito comum nós nos sentirmos rejeitados ou sermos mal interpretados quando nós contrariamos as ideias de outras pessoas. Então, a maioria das pessoas não enfrenta uma contrariedade. O que é um não? É um posicionamento contrário a um pedido que lhe fizeram. Você me pede algo e eu tenho um posicionamento contrário, uma ideia contrária, uma opinião contrária e eu preciso te comunicar isso. Agora, o que as pessoas não sabem é que o problema em si não está no não, está em como elas dizem esse não.
na mensagem que carrega o não. Então, geralmente, como uma pessoa fica muito nervosa para dizer um não, ela acaba dizendo esse não de uma maneira não adequada, não assertiva. Então, existem 3 coisas que ela precisa fazer quando ela vai dizer um não, para que ela seja assertiva, para que ela seja positiva, para que ela impacte essa pessoa de forma positiva. A primeira delas, quando a gente vai dizer um não, é simplesmente a gente não desvalorizar a opinião do outro para justificar o não que a gente está dizendo. É simplesmente dizer para outra pessoa: olha, eu entendo o seu pedido, eu entendo a sua posição, eu penso diferente e eu preciso que seja feito dessa forma. É você respeitar a opinião do outro, ao mesmo tempo que você sabe colocar e defender a sua posição. Focar mais em defender a sua posição e menos em desprezar a opinião do outro. Geralmente a gente fala assim: olha, eu não concordo com você. Eu não posso dizer sim para você porque você não está certo, porque isso, porque aquilo, porque essa ideia não tem fundamento. Ou seja, você acaba pisando na ideia do outro. E automaticamente é isso que leva à rejeição. A partir do momento que você aceita, você diz: ok, eu entendo que isso é importante para você. A minha ideia é um tanto quanto diferente, eu vou te contar o porquê. E aí você defende a sua ideia, você tem mais chances de ser bem-sucedido. Um segundo ponto importante quando a gente vai dizer não é não encher a outra pessoa de justificativas. É simplesmente defender a sua ideia, por que você precisa e como isso, de uma maneira simples, né, de uma maneira simples ou não, vai contribuir para as duas partes. Como as duas partes vão ganhar com isso. Qual é o seu propósito? Declarar o seu real propósito com isso. E terceiro ponto, quando você precisa dizer não, você precisa controlar as suas emoções. A forma com que você fala define muito de como a pessoa escuta, né? Se você estiver nervoso, se você estiver irritado, se você estiver zangado e você automaticamente perde a razão, você com certeza vai ser odiado, não pelo não, mas pela forma com que você tratou isso. Perfeito. E Veri, como agora a gente vai entrar num outro Tópico. tópico que também é muito importante para as empresas. Já que você falando sobre comportamento, eu queria fazer uma pergunta que também tem vindo muito. Qual é o pior comportamento que você já viu dentro das empresas? De uma empresa pequena, grande, qual o pior comportamento que você já viu? De todos os comportamentos ruins que existem dentro de uma empresa, existem 2 que para mim são os mais perigosos. E eles são muito comuns. E eles são perigosos porque raramente as pessoas que têm esse tipo de comportamento aceitam que têm ou percebem que têm. Então, ele acaba sendo um dos maiores vilões. E se você estudar cientificamente porque muitas empresas que eram grandiosas quebraram, você certamente vai se deparar com este comportamento. É fato. Com esses 2. O primeiro em primeira instância e o segundo como coadjuvante. Toda empresa grande que um dia quebrou, é muito raro quando você estuda a ordem comportamental, o comportamento da liderança daquela empresa, você não encontrar essa matriz, esse padrão instituído. O primeiro deles, que é para mim o mais grave, é a arrogância. O que acontece com a arrogância? Quando uma empresa começa a crescer e aquele líder começa a fazer com que o seu ego se torne maior do que a sua visão, as coisas começam a não andar bem. Quando ele começa a achar que só ele sabe, que o produto dele é o melhor, que ele é imbatível, que ninguém vai ganhar ele, que o concorrente, ele começa a subestimar o concorrente porque ele é bom, porque ele começou a crescer, porque ele teve um crescimento disruptivo. Ele começa a achar-se inteligente, soberano, sábio, o cara. E as pessoas são burras, as pessoas são tolas, as pessoas são otárias.
Começa a ter discursos do tipo: ninguém sabe, ninguém viu, ninguém é bom o suficiente, ninguém sabe trabalhar para ele. Ele é o soberano, ele sabe tudo. Ele sabe sobre política, ele sabe sobre negócios, ele sabe sobre processos, as ideias dele são as melhores, as ideias dele que precisam ser aceitas. Ele não enxerga mais os problemas nem os defeitos dos seus produtos e serviços, nem mesmo os seus próprios defeitos. Então, quando a arrogância, né, toma conta, na verdade, ela já existe no líder e o sucesso e o poder é um gatilho que dispara a arrogância. Então, não é que as pessoas se tornam arrogantes, elas são, por natureza, arrogantes. A arrogância é um vilão humano. E o sucesso e o dinheiro fazem com que... É um grande gatilho da arrogância. E a gente começa a praticar esse tipo de coisa, a gente entra nesse looping mental e a gente quebra uma empresa. Isso quebra literalmente uma empresa. Com isso, nós temos um outro movimento coadjuvante que acompanha, que é a responsabilidade. Ninguém quer parecer burro, ninguém quer parecer otário para esse líder, ninguém quer ser desaprovado para o líder que sabe tudo, e as pessoas começam a fugir da responsabilidade, jogar a responsabilidade uns para os outros. O setor tal, eu não fui, nós não fomos, nós não somos. Quem é o problema da empresa é o setor tal, o problema da empresa é o setor tal. Não, o problema não é produto, o problema é marketing. O problema não é marketing, o problema é vendas. Marketing está fazendo o trabalho dele. O cliente sumiu, de quem é o problema? De ninguém. Então, as pessoas começam a esconder problemas, as pessoas começam a terceirizar a responsabilidade pelas ações e um conflito enorme se institui por conta da arrogância, por conta do líder arrogante. Sem contar que se torna uma cultura. Todo mundo fica arrogante. Nós sabemos, não, ninguém pode falar do marketing, nós somos os melhores. Isso se torna uma cultura. Nós somos os melhores vendedores. Aí eles não batem as metas de venda, o problema não é deles, o problema é do mercado, ou o problema é do concorrente que está usando de artifícios nada éticos. Então eles começam a não ver as suas próprias falhas. E isso quebra uma empresa. Grandes empresas quebram por conta dessas duas coisas. A arrogância, que leva à falta de responsabilidade, e há uma imensidão de conflitos sem fim. Uau. Forte. E... São movimentos comportamentais, né? É como se fosse um efeito dominó. Né? É como um efeito dominó. Uau. E entrando nisso, o que é pior? O incompetente, falando de liderados agora um pouquinho, o que é pior? O incompetente ou o desengajado? Perfeito. Dentro de uma empresa, né? As pessoas me perguntam o que é pior, né? O que é pior? O incompetente, né? Ou o desengajado? E eu sou certa em dizer que o pior cenário é o desengajado. Porque quando eu falo de incompetente, eu estou tratando de uma competência técnica, que é muito mais fácil de ser desenvolvida do que uma competência comportamental, que é a questão do desengajado. Quando eu quero engajar as pessoas, é muito mais profundo. Eu preciso entender de caráter, eu preciso entender de atitude, eu preciso entender de modelo de mundo, eu preciso entender sobre o que as pessoas pensam, eu preciso ativar seus sonhos, seus objetivos, suas forças, suas fraquezas. É um trabalho muito mais difícil e muito mais profundo de ser feito. Por isso, é muito importante que todo líder restabeleça ou reorganize a forma pela qual ele contrata as pessoas. Na grande maioria, as empresas ainda contratam pelas competências, pelo currículo, pela lista de experiências que aquela pessoa tem. Poucas empresas desenvolveram a habilidade de contratar pelo estilo, pelo jeitão de ser, pela personalidade, pela cultura individual, pela personalidade individual, pelo que acredita sobre a vida, pelas buscas pessoais, pela sintonia de valores e princípios entre ambas as partes. E é por esta razão
que nós temos altos níveis de desengajamento, mesmo porque, para você conseguir lidar com esta nova geração, um dos pontos importantes é o alinhamento de valores, é o alinhamento de perspectivas sobre a vida. E se as empresas não desenvolverem em seus líderes essa perspicácia, muito difícil será conduzir os times, as tropas daqui para frente. É quase um casamento. É um casamento. E é um casamento, né? E deveria ser eterno, né? Mas é uma utopia ser eterno. Mas todo casamento, ele dura até que os interesses comuns são os mesmos. A partir do momento que os interesses se divergem, o casamento acaba. E numa empresa não é diferente, né? É isso que a gente precisa entender aí sobre liderança. Aprender a entrevistar, né? Se especializar em pessoas, em comportamento. É isso que vai fazer a diferença na liderança. Muito bom. Agora, a gente quer entrar naquele assunto que é a geração Z. E falar sobre esse tipo de conflito, que agora muda um pouquinho. Sim, vamos lá, vamos falar sobre eles. Como você, na verdade, como Veri, como você resolve os conflitos entre as gerações nas empresas, dentro das empresas? Nós estamos vivendo uma era complexa de tamanhos conflitos, principalmente geracionais. O que nós, líderes, precisamos compreender, de fato, é que toda vez que uma geração nova entra no mercado de trabalho, esse tipo de situação acontece. Por quê? Porque os conflitos nas empresas, nos grupos, nas comunidades, eles estão muito relacionados às diferenças. E na medida que o ser humano vai evoluindo, ele vai desenvolvendo algumas perspectivas em efeito dominó, e é óbvio que ele vem com uma nova perspectiva, uma nova visão de mundo, devido a tudo aquilo que ele veio vivendo culturalmente. Fato é que, inegavelmente, a única forma de resolver é através de uma cultura de abertura ao diálogo. Não existe outra maneira de resolver conflitos, não importa qual seja o conflito. Se estamos falando de guerra e paz, se nós estamos falando de uma divisão política, se nós estamos falando de uma divisão de território, de direitos e deveres entre países, de relações comerciais. A vida, o mundo vive em conflitos. O que é conflito? Divergência de ideias. Divergentes formas de ver o mundo, diferentes formas de agir mediante as coisas. E só existe uma maneira de resolver o conflito geracional dentro das empresas. Uma empresa que tem como cultura a abertura ao diálogo, onde os líderes dialogam, as pessoas dialogam. E nós vivemos em que mundo onde as empresas ainda acreditam que dialogar, fazer reuniões, conversar é perda de tempo. Então, as pessoas ficam com conversas paralelas, conversas truncadas, sabe? E isso vai maquiando as relações até um certo ponto que não cabe mais. E o que está acontecendo é um determinado confronto. E o confronto não é saudável. O que é o confronto? Qual a diferença do confronto e do conflito? O confronto é quando eu não permito a sua opinião diferente e eu vou bater firme até que você desista. É um confronto. Eu vou confrontar você. Eu vou derrubar você. Eu vou derrubar sua ideia. Eu vou sobrepor a minha ideia. Isso era antigamente. Só que isso, na força, você poderia até derrubar uma ideia de um subordinado. No entanto, ele não era feliz e ficava na sua empresa porque não tinha outra opção. Hoje, ele tem outra opção e ele quer ficar em um lugar onde existe essa abertura, essa troca, essa participação, esse pertencimento, essa discussão que se chama conflito. Qual a diferença do confronto e do conflito? No conflito,
eu sou empática com a sua ideia, mesmo que ela não faça sentido para mim. Eu respeito a sua ideia, mesmo que nós duas chegamos a uma conclusão de que o caminho do meio é o mais interessante para ambos. Então, o conflito é o cenário que nos permite discutir e respeitar visões diferentes. O confronto é onde eu quero eliminar a sua opinião e eu quero sobrepor a minha. Esse tipo de liderança está. Acabou. Acabou. Não existe mais. E é isso, exatamente esse o momento que a geração Z está. A geração Z tem suas dificuldades. Sim, temos vários vídeos falando sobre isso, tem suas dificuldades. E eu acredito que boa parte delas é porque existe um estudo em Harvard, que eu falo em um vídeo também, já há 85 anos, que relaciona o sucesso profissional com as tarefas cotidianas de crianças. Né? Crianças que fizeram tarefas domésticas desde pequenas, foram criadas fazendo tarefas, deveres e tudo mais. Então, se percebe que o ofício, antigamente, no ofício trabalho, né? Ou a conquista, a responsabilidade pelos meus alfazeres, pela minha vida, pelo meu trabalho, por tudo aquilo que eu gero, né? Para o mundo, é minha. E me parece que, nesse momento, a geração Z não foi uma geração que foi despertada para isso. Foi uma geração que ela recebeu muito, pronto. A cama limpa, a cama arrumada, a mamadeira pronta, tudo muito pronto. E mesmo as mais humildes também acabaram recebendo até pela própria cultura, muito pronto. E elas não têm essa disponibilidade. E outra coisa que hoje a geração Z gasta muito mais tempo com outras coisas, como, por exemplo, jogos, como, por exemplo, videogame, que essa outra geração gastava buscando leite da vaca, passando pano na casa, varrendo o pátio, ou seja, ao mesmo tempo que ela estava se divertindo, ela estava aprendendo algo muito importante para sua maturidade profissional. Enfim, temos comportamentos ajustáveis aí, mas tudo com o diálogo é possível resolver. Você falou de uma coisa interessante. Quando a geração ela foi criada de uma forma diferente. E como dentro da empresa você trazer esse tipo de cultura, porque a gente conversa com as pessoas para atrair elas para algo, né? Como dentro da empresa eu posso atrair, um líder pode atrair essas pessoas a ficarem confortáveis dentro desse espaço de trabalho sem achar que estão sendo presos, ou, né? Porque eu acho que essa é uma das reclamações maiores da geração Z, que é se sentir preso em algum lugar. Por conta dessa liberdade de poder fazer diversão e aprendizado ao mesmo tempo. Como você, como Veri, fala para um empresário ou para um dono de uma empresa que ele pode trazer essa cultura para dentro da empresa? Talvez algumas premissas que a geração Z tem colocado não façam sentido para o mercado de trabalho. Mas automaticamente essas premissas elas vão morrer com o tempo, porque se elas não são sustentáveis para um negócio, o próprio negócio vai tratar de expelir, né? Como por exemplo, há um tempo passado, não muito distante, por conta da pandemia, acreditou-se que nunca mais nós trabalharíamos de maneira presencial. Eu e você aqui já não estaremos mais nos encontrando. Passados 2 anos, 3 anos, percebeu-se que não era bem assim. Então, existem coisas que a geração Z acredita que são importantes, mas que não são funcionais para o ambiente de trabalho. E que elas é quem vão ter que aprender aquilo que não aprenderam antes. E outras que são importantes e que são possíveis de se acomodarem dentro de uma empresa, de uma organização. Como, por exemplo, a liberdade de expressão, é uma coisa extremamente importante. Eu acho que isso é válido. A voz, em termos dos direitos, em termos de crescimento, de desenvolvimento. A voz de pertencer, de ter voz, de não ser só um coadjuvante, mas de se testar, de se desenvolver dentro de um negócio. Eu acho isso tudo muito válido. Algumas outras coisas eu acredito que não vai ser sustentável,
não será sustentável. Sobre esse aspecto, Chantal, da geração Z, é um ponto importantíssimo. Eu vou trazer a teoria de John Gottman, que ele fala o seguinte: existem os masters e os disasters nas relações. Nós sabemos que mais de 65% entre nós duas, qualquer pessoa, somos feitas de diferenças. Nós somos 65% incompatíveis. Eu, você, eu e qualquer pessoa que esteja sentada nessa mesa. É um estudo científico do John Gottman. Nós somos, enquanto seres humanos, 65% incompatíveis. Ou seja, somos diferentes em 65% do tempo, das ideias. O que os disasters fazem? Eles focam no 65% que é diferente e geram conflitos, problemas, desastres, manipulação e tudo mais. Os masters pegam o restante, que é pouco, que é em comum, e aprendem a lidar com as diferenças, criam estratégias para lidar com as diferenças e se unem, se juntam naquilo que eles são iguais, são semelhantes. Então é isso que tem que ser feito com a geração Z. Nós temos que pegar esses 30 e poucos por cento, 35%, onde temos pontos de vantagem, pontos comuns, desenvolver isso ao extremo e alinhar aquilo que não faz sentido. Mas o que estamos fazendo nesse momento? Estamos pegando os 65% e colocando uma máscara, colocando um rótulo na geração Z. E automaticamente, neste rótulo, quando ele já vem com esse rótulo para dentro da sua cultura, você já enxerga ele diferente. Você já julga ele diferente. Qualquer erro simples que ele comete, você rotula geração Z. Ah, esse é porque é geração Z. E isso gera um distanciamento entre as pessoas. E aí isso não consegue juntar o time de jeito nenhum. Então, eu ficaria com essa teoria, que não é nova, do John Gottman, que é um dos maiores estudiosos sobre as relações do mundo, e diria o que eles têm de bom e como nós aproveitamos isso. E também um outro ponto muito importante: tratar as pessoas na sua individualidade. Geração Z, todos. Por que todos? Não, peraí. Esta pessoa, qual foi o comportamento? Muitas vezes não é o comportamento que ela tem relacionado à geração Z. Ela tem esse comportamento porque é o perfil. Muitas vezes ela tem esse comportamento porque ela puxou para o pai, para a mãe, porque ela tem uma crença, porque ela tem uma cultura, mas não tem nada a ver com a geração Z. Mas todo mundo, qualquer coisa agora é geração Z. Ah, geração Z, geração Z. É falta de informação de liderança. Líderes amadores fazem isso. Espero que aprofundar um pouco mais nesses conceitos tenha colabore com você. Esse vídeo vai ficar disponível para você em qualquer momento, super atual. Para você que sempre nos segue, para você que sempre comenta, esse vídeo vai ficar aí gratuito para você. Perfeito. Perfeito, obrigada.